é um sentimento que vem dos princípios de trevas de Satanás. Olha aí, pessoal, isso é muito forte, ou não é? Autopiedade é um princípio, ou um princípio de trevas de Satanás. O que é a autopiedade? Autopiedade é você sentir pena de si mesmo. Sabe, é você ficar achando que você é o coitadinho, que você é o menosprezado, que você é o excluído, que você... Sabe como é isso aí, gente? Quem já conhece ou conheceu alguém que tem esse sentimento de autopiedade? Conhece, missionária Nélia? Então é aquele tipo de pessoa que ela se acha o menor de todos, o pior de todos, né? O mais fraco de todos, sabe? A autopiedade não é um princípio que vem de Deus, mas é um princípio que vem do próprio Satanás. Então, quem conhece? Deixa eu ver aí. Quer falar um pouquinho aí sobre... Glória a Deus. Graça e paz a todos. Amém. Eu já fui assim. A senhora já foi assim? Eu tinha dó de mim. E deixa eu falar uma coisa também, que eu também já fui assim. Tive que mudar. E enquanto eu não mudei, eu não prosperei. E sabe o que é pior, missionária Nélia? Que eu achava que isso era bonito. Não sei se a senhora pensava isso. Eu achava que era sinônimo de humildade. Isso, de humildade. Alguém, nem então fala aí pra gente aí, o que é a sua experiência. Porque hoje eu estou falando demais, não estou nem deixando a senhora falar. Não, tranquilo. Eu gosto de ouvir. Devido às mazelas que eu já passei na vida, foram muitas, mas era mais fácil eu jogar a responsabilidade para o outro, né? Ah, eu sou assim por causa disso, foi fulano que fez, foi Beltrano que fez. E eu não reagia, porque eu achava assim que, vamos dizer, é meu destino, minha Isso aí é uma característica muito forte daquele que tem autopiedade. Então ele vai jogar a culpa em cima do outro, né? Nem assim? Meu pai, minha mãe, aconteceu. Menos da gente. E para eu começar a crescer, a desenvolver na vida, eu tive que deixar de ter dó de mim e partir para cima. A mudança só aconteceu quando a senhora deixou de ter autopiedade e fez o quê? Assumir minhas responsabilidades. Glória a Deus. Olha que benção, diga glória a Deus. Mas alguém aqui já teve esse sentimento de autopiedade? E como a missionária Nélia falou, achava que isso era bonito, né? Ou achava que isso era sinônimo de humildade. Mas alguém já teve esse tipo de sentimento já? A irmã Nete ali, né? Quem mais? Olha aí. Então, a irmã Simone, né? Irmã Simone. Hã? Até o pequeno também, olha aí, tá vendo? Então, isso é muito importante, muito relevante, porque assim, esse tipo de sentimento é algo que é muito propagado, né, no meio, às vezes, até do povo de Deus. Então a gente precisa estar atento a essas coisas, porque isso é libertador, quando a gente sabe que isso não provém de Deus e que não é da vontade de Deus, que você tenha pena de si mesmo, que você tenha autopiedade, não, porque isso não é um sentimento que vem de Deus. Amém? De olho no nosso estudo, vamos seguir na introdução. Autopiedade é um sentimento que vem dos princípios de trevas de Satanás. Por que a autopiedade vem dos princípios de trevas de Satanás? Porque o diabo sabe que se ele prender você na autopiedade, você não vai conseguir ter uma alavancagem para aquilo que Deus tem na tua vida. Porque antes que Deus venha te usar, Deus precisa te tratar primeiro. Você lembra de Gideão? Quando Deus encontrou Gideão, Gideão tinha autopiedade. E Gideão falou para Deus: Senhor, eu sou mais pobre. Senhor, eu sou o menor. Senhor, eu sou incapaz. Mesmo sendo um homem forte, mesmo sendo um homem valoroso, mesmo sendo um homem corajoso, o qual Deus olhou para ele e reconheceu as suas qualidades, ainda assim, a autopiedade de Gideão seria um grande empecilho para que viesse impedi-lo de alcançar aquilo que Deus tinha para a vida dele. Por que o diabo ele tenta prender as pessoas na autopiedade, para que as pessoas não venham chegar ao nível que Deus quer que elas cheguem?
a alavancagem da forma que Deus quer que aconteça, ou que Deus venha usá-las da forma que Deus quer usá-las poderosamente. Então o inimigo, ele tenta prender as pessoas com esse sentimento satânico, esse princípio das trevas. Mas em nome de Jesus eu profetizo que você está liberto, liberta para a glória de Deus. Quem pode dizer amém? Vamos prosseguir nossa introdução. Já falamos sobre isto em uma outra postagem. Pelo princípio da soberba, Satanás leva as pessoas a pensarem que são muito superiores aos outros. Ou então faz o inverso. Leva as pessoas a se acharem as mais humildes da terra e sofrerem a autopiedade. Mas tenha consciência de uma coisa: nenhum desses sentimentos vem de Deus, mas sim de quem? O sentimento em que você se acha a pessoa mais superior de todas, esse também não vem de Deus. Você conhece pessoas assim? Conhece ou não conhece? O sentimento que você se acha a pior pessoa do mundo, esse sentimento também não é de Deus. Nem a melhor, nem a pior. Amém? Quem está entendendo? Está claro até aqui para os irmãos? Faz sentido para você? Faz sentido? Então vamos prosseguir. Conhecendo a verdade. João capítulo 8, verso 32. Quem pode abrir, por favor? É um texto bastante conhecido, mas só para a gente acompanhar a leitura. João capítulo 8, verso 32. João capítulo 8, verso 32. Está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecendo a verdade é o tópico primeiro do nosso estudo, e vamos prosseguir a leitura. Pelos princípios da luz de Deus, a verdadeira humildade, sabemos exatamente quem somos. João capítulo 8, verso 32, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavras do próprio Jesus, o autor e consumador da vida, que de seu perfil, poderíamos dizer, o maior psicólogo do universo. Quem concorda, diga amém. O melhor gestor de pessoas. E ele nos diz que se conhecermos a verdade, saberemos exatamente quem somos. O ser humano natural, agindo pela soberba de Satanás, não se conhece errado, falho, que precisa de ajuda. Pelo contrário, se alguma coisa aconteceu, saiu dos eixos, outra pessoa é culpada. Ou seja, menos ele. O ser humano que não se conhece, porque o texto diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos... O ser humano que não se conhece, quando alguma coisa sai errado na vida dele, ele sempre vai colocar a culpa nos outros, porque ele não consegue enxergar que ele também é responsável, que ele também tem os seus erros, que ele também cometeu coisas que levaram a esse fracasso que esse está vivendo no momento. E enquanto você não consegue enxergar e reconhecer que você também é responsável, então você não vai fazer o quê? Sabe o quê? Aprender a lição que você está tendo pela adversidade ou pelo fracasso momentâneo que você está passando. Então, quando eu ou você, quando nós somos vitimistas, então a gente não vai aprender nada com aquela situação que a gente viveu. A gente vai colocar sempre a culpa em quem? E se a culpa é do outro, eu tenho o que aprender? Nada. Mas quando eu assumo a responsabilidade, eu entendo que aquilo que eu passei também tem uma parcela minha, então eu vou aprender. Seja numa amizade que não deu certo, alguém pode dizer: a culpa é dele, não minha. Tudo bem, não estou aqui dizendo que você tem que chamar a culpa para você, mas se você não assume a autorresponsabilidade, você também não vai aprender com a lição que você passou. Um investimento errado que você fez, seja um passo errado que você
tomou na tua vida, uma decisão errada, algo que foi fora do padrão e que gerou para você uma consequência. E se você ficar se vitimizando, você nunca vai olhar para aquela situação como uma oportunidade de quê? Aprendizagem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas quando você entende que também há uma parcela de responsabilidade, então você aprende. E os erros da vida devem ser enxergados para o nosso aprendizagem. Devemos olhar e tirar lições. Amém? Quem entendeu? Vamos continuar a leitura. Paramos, menos ele, né? E Satanás vem levando as pessoas a agirem desta maneira. E esta ação de Satanás vem desde o primeiro sumo sacerdote, Adão e sua esposa Eva. Gênesis capítulo 3, verso 12. Faremos a leitura. Gênesis capítulo 3. Aqui temos o primeiro exemplo clássico da Bíblia sobre vitimização. Aonde os irmãos conhecem o texto bíblico, que no momento da queda, Adão coloca toda a responsabilidade em quem? E em Deus também. Sim ou não? Mas ele não assume, né? Ele diz assim: Senhor, eu errei, estou arrependido, Senhor, perdoa meu pecado, eu falhei, eu fui negligente. Mas ele diz o quê? Olha o que ele diz aí, verso 12, ó. Então disse Adão: a mulher que tu me destes por companheira, ó, a mulher e tu. Foi a mulher e foi o Senhor. Sim ou não? Isso aqui está parecendo com algum cenário que a gente vê nos últimos dias. A culpa é do outro e do Senhor, mas nunca a responsabilidade é minha. Quantos irmãos da igreja continuam com o mesmo pensamento de Adão? A culpa é do outro e do Senhor, mas a responsabilidade nunca é dele. Em momento nenhum você vai ver Adão dizendo: Senhor, me perdoa, eu assumo a responsabilidade, eu errei, eu pequei, eu falhei, porque afinal de contas o Senhor falou, foi comigo, o Senhor me orientou, o Senhor me disse, e eu tinha que passar as informações. Ele estava liderando no jardim, ele era o líder do jardim, ele estava na responsabilidade do jardim. Mas é muito mais fácil responsabilizar o outro ou assumir a responsabilidade. Agora pensa comigo, se Adão naquele momento assume a responsabilidade e diz assim: Senhor, eu errei, eu falhei, eu pequei, e o Senhor pode me penalizar por isso. Será que a gente tinha sofrido tudo isso? Eu também acredito que não. Deus tinha resolvido aquele negócio ali mesmo. Não é, irmã Márcia? Só que como Adão não aprendeu a lição, então Deus teve que deixar uma dura lição, e que essa lição perpetua até hoje. Porém, parece que até hoje as pessoas ainda não aprenderam. E enquanto as pessoas não aprenderem a lição, vai continuar se repetindo a mesma coisa. Porque enquanto eu não assumir a responsabilidade e continuar me vitimizando e colocando a responsabilidade no outro, então eu vou continuar passando pela mesma lição até que eu aprenda. Quem está entendendo, diga amém. Faz sentido para você? Faz ou não faz? Ó, vamos continuar aqui a leitura, né? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. A pessoa cai no pecado e diz assim: a pessoa me forçou, né? Me assediou, né? A pessoa me seduziu, me conquistou. Ela te deu, mas foi você que comeu. Sim ou não? Porque eu não resisto, porque eu não consigo. Enquanto você não assumir a responsabilidade, irmão, dizer assim: não, eu preciso mudar, sou eu que preciso mudar.
É minha responsabilidade, eu assumo a responsabilidade. Vou deixar de vitimização, eu vou mudar. Então você consegue mudar, porque você assumiu a responsabilidade. Quem pode dizer glória a Deus? Que que a gente não venha seguir o exemplo do nosso pai, biologicamente falando, Adão, e colocar a culpa na mulher, que significa o próximo, e colocar a culpa em Deus. Mas que nós venhamos assumir a responsabilidade. E eu sei que sim, tem uma parcela do outro, porque ela deu a ele o fruto, mas ele poderia evitar e não comer, sim ou não? Então a responsabilidade também é minha. E aqui que entra uma coisa muito interessante, é que todo líder, ele deve ter essa postura de responsabilidade. Ele deve ter essa postura de responsabilidade. Por exemplo, quando o povo de Deus perdeu a guerra, Josué, né? Foram enfrentar, o senhor Daniel já até pregou, né? Sobre isso, me lembro na rádio. Foram enfrentar um exército muito pequeno, o exército de Ai, né? O exército de Ai. E lá Deus falou para o povo, não pegue nada daquela localidade. Não pegue ouro, não pegue prata, não pegue tapeçarias. O ouro e a prata é para a casa do Senhor. Aliás, Deus permitiu que o ouro e a prata fossem para a casa do Senhor. Mas as tapeçarias, as roupas, tudo que eles tinham lá, que não pegasse nada. Então, Acã pegou uma capa, não foi? Pegou a capa, pegou ouro, escondeu, e o exército inteiro perdeu a guerra. Aí Josué foi falar com Deus, triste, abatido, e dizendo, o Senhor nos abandonou, meu Deus. Então, pelo pecado de um, Josué e o povo foi o quê? Responsabilizado. Mas Josué não foi falar com Deus assim, ah, Senhor, o pecado foi de Acã e a gente paga o preço por isso. Josué entendeu que a responsabilidade era dele como líder. Que Deus colocou aquele povo nas mãos dele, que ele tinha que assumir essa responsabilidade. E então Josué foi buscar a Deus e Deus revelou a ele a verdade. Então eles ali fizeram o que Deus ordenou e o povo de Deus voltou a conquistar e ganhar a batalha novamente. Porque se Adão, como líder, assume a responsabilidade, Deus ia dar a ele uma direção para mudar aquele quadro do que foi feito naquele momento. Mas como ele colocou a culpa nos outros, então ele foi arrancado fora do jardim, e ele pagou um preço muito alto, e a gente sabe o que aconteceu. Quem pode dizer glória a Deus? Vamos aqui prosseguir a leitura. Eu sou uma vítima, não tenho culpa alguma, diz Adão, e acusa Eva. Pior ainda, acusa a Deus, porque ele deu a mulher, que levou ao erro. E aqui eu quero parar para falar uma coisa com você muito séria. Quantas pessoas não conseguem vencer na vida e estão colocando a culpa em Deus? Sim ou não, gente? Estão dizendo assim, ó, não aquela culpa pejorativa, mas aquela responsabilidade meio que meio. Sabe como é meio que meio? Tipo assim, eu estou esperando Deus abrir a porta de emprego, mas a pessoa não bota o currículo, não conversa com ninguém, não tem um network, não pede para a pessoa, me ajuda, né? Fala com um, fala com outro, pessoa, onde é que está botando o currículo, onde é que está botando... Então a pessoa está dizendo, Deus, cadê a porta de emprego, meu pai? E ali na esquina tem alguém contratando, e você está vendo que a porta já está aberta. Mas a responsabilidade aí é de quem? Não, a pessoa está colocando a responsabilidade em Deus. Estou esperando o Senhor abrir a porta. Aí Deus usa alguém para dizer assim, ó, vou te prosperar, vou te levantar na terra, você será próspera. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não acontece. Aí a pessoa diz assim, mas Deus, o Senhor fez uma promessa para mim, nunca aconteceu. Mas a pessoa todo dia, acorda meio-dia, pega o controle da televisão. Deixa eu esperar aqui, ó. Porque Deus disse que a promessa vai se cumprir, e eu estou esperando ela se cumprir. Diz ainda que não foi de Deus. Sim ou não? Então a pessoa, meio que meio, está colocando a responsabilidade em quem?
Aí a pessoa vai fazer irmão, a pessoa vai fazer um vestibular, não estuda, não se prepara para fazer um concurso, não estuda, não se prepara, chega na hora, Deus vai me dar vitória, Deus vai me abençoar, Deus está comigo, já deu tudo certo, aí perde, aí vai dizer, rapaz, eu não creio em Deus mais não, Deus disse que eu ia passar na prova, Deus disse que ia dar tudo certo, mas a criatura nem estuda, não estuda, pessoal, não evolui, não faz a sua parte, e quer que Deus faça parte dela. Isso, ó, quando é assim, usa a frase, ó, não aconteceu porque ainda não é a vontade. Então, meio, a pessoa está culpando quem aí, pessoal? Sim ou não? A pessoa está responsabilizando Deus. Por exemplo, eu gosto muito de Davi, porque Davi, rapaz, para mim Davi é show de bola. Topíssimo, né, Mr. Landélia? Por exemplo, Davi estava lá, ó, apacentando ovelhas. Quem pensava sobre Davi, achava que Davi estava o dia todo na frente do rio, jogando pedrinha e vendo as ovelhas lá passeando. Não, Davi estava se preparando. Matando urso e matando leão. Quando surgiu a oportunidade que o rei falou para ele, você é só um menino. Ele falou assim, nada disso, rei, eu tenho experiência. Eu já matei um leão, já matei um urso. Chegar ao pódio é fácil. O difícil é o quê? Chegar ao RPO, se preparar para chegar no pódio. Chegar e lutar 40 minutos é fácil. Difícil é se preparar uma vida toda, treinar 12 horas por dia para enfrentar uma luta, né, no ringue. Chama mais ringue não, como é que chama agora? Octógono, né? Octógono, né? No octógono, é sim ou não? É. O competidor de fisiculturismo, por exemplo, chegar no palco para fazer sua apresentação naquele momento de 1 minuto é fácil, mas ele se prepara 1 ano inteiro para apresentar 1 minuto. Então, chegar ao pódio não é difícil, o difícil é a preparação. Derrubar o gigante não foi tão difícil, mas o difícil foi se preparar a vida toda para aquele momento. E tem pessoas que Deus coloca a oportunidade diante delas, mas sabe o que acontece? Elas não estão preparadas, então elas perdem a oportunidade. Mas elas estão com aquela frase categórica que diz assim, não aconteceu porque não é da vontade de Deus, não aconteceu porque Deus não quis, quem sabe Deus quis, quem sabe já foi da vontade, mas você que não estava preparado e perdeu a oportunidade que Deus colocou na tua vida e no teu caminho. Sim ou não? Por que a pessoa não estava preparada? Pessoal, o tempo que a pessoa não está fazendo nada, a pessoa vai estudar. Davi estava lá sem fazer nada com as ovelhas, Davi podia ficar o quê? De braço cruzado, com a perna para cima, bebendo água de coco e esperando o trono chegar até ele. Afinal, Davi já tinha sido ungido rei. Sim ou não? Samuel visitou Davi, ele era um menino, 16, 17 anos. Ungiu Davi. Depois que Samuel ungiu Davi, aconteceu o que com Davi? Nada. Voltou para a mesma vida, irmã Márcia. Recebeu uma unção, recebeu uma profecia e não mudou nada. Aí se Davi fosse um crente da atualidade, dizia assim, rapaz, eu acho que o profeta se enganou, viu? Eu fui ungido rei, recebi uma profecia, Deus falou comigo, foi forte, eu dancei no mistério, sapateei, rodei, pulei, cortei laço. Meu Deus, naquele dia foi tremendo, eu senti a presença, o Espírito Santo veio sobre mim, veio, está na Bíblia. Mas a minha vida continuou a mesma coisa. Isso é verdade ou não é, irmãos? Mas Davi se preparou, por quê? Porque Deus estava preparando o tempo. E a questão é você se preparar. A questão é você se aperfeiçoar para o tempo de Deus na sua vida. E eu estava falando esses dias no programa da missionária Onélia. Por exemplo, eu tenho uma meta e um sonho. Apacentar 1000 ovelhas aqui nesse ministério. Só que eu estou me preparando para o tempo da oportunidade. E eu pergunto para ela, perguntei para ela no programa de rádio, e pergunto. Ela que tem acompanhado todo o procedimento, os passos direitinho. A gente está se preparando ou não está? Mas a gente está de braços cruzados esperando acontecer? Não está. A gente está se preparando para esse tempo. Por exemplo, eu tenho um sonho de chegar a ter um programa na televisão. Mas enquanto o programa de televisão não chega, a gente está trabalhando com rádio, a gente está trabalhando no Instagram, sim ou não? Aí quando chegar o tempo do programa de televisão, a gente vai partir para uma propaganda, se prepare aí, viu? Você vê uma propaganda
Na Rede Globo, viu? Quem pode dizer amém? Você vai ver uma propaganda lá, daqui a alguns meses. Sexta-feira forte, Ministério Apostólico Fogo Glória. Então, quando a gente não pode ter uma hora na televisão, a gente começa com 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos. Mas a gente está o quê? Se preparando. Mas tem gente que fala assim, eu não quero pregar para uma pessoa, não quero pregar para duas pessoas, não quero pregar para ninguém, quem sabe. A pessoa quer chegar logo e pregar para uma multidão, e ela não se prepara para o tempo da honra de Deus na vida dela. É verdade ou não é, irmãos? E quando o tempo chega, então ela se vitimiza. Porque ela não conseguiu, ela deixou passar a oportunidade. Então ela vai passar os anos e vai ficar dizendo assim, ainda não chegou a hora. Ainda não é o tempo de Deus. Eu estou esperando Deus fazer. Irmão, estou esperando o tempo. Estou esperando acontecer. Conhece pessoas assim? Quem conhece pessoas assim, levanta a mão. Glória a Deus por isso. Faz sentido para os irmãos aqui essa manhã? Vamos continuar aqui a leitura do nosso texto. Paramos o apóstolo Paulo. Aliás, a missionária Nélia queria falar, não foi? A senhora queria falar? É porque hoje eu estou falando demais, eu não estou deixando nem os irmãos falarem, né? Acho que eu tomei um café aqui, esse café aqui tem uma acelerada, né? É isso, olha eu me vitimizando. Olha eu me vitimizando, colocando a culpa no café. Boa, irmã Márcia, é verdade. Já comecei com o vitimismo, está repreendido. Vamos continuar nosso estudo aqui. Mas isso é sério o que a irmã Márcia falou. Né? Às vezes a pessoa coloca a culpa até, irmãos, em alguma coisa, tudo bem, o café, ele dá uma acelerada, mas quem pegou, quem botou, quem levou a boca foi quem? Não é não? Aí a pessoa de noite às vezes fala assim, eu não consigo dormir cedo, não sei o que eu faço. Aí a pessoa toma café, né? Toma café, não faz uma higiene do sono, que chama, né? Não se prepara para a hora de dormir, né? Desacelerando um pouquinho. Por exemplo, dia de sexta-feira para mim dormir é um pouco difícil, porque a gente fica muito acelerado aqui, né? No culto, coisa e tal. Então tem que fazer uma higiene do sono, se preparar direitinho. Mas aí que não pode entrar o vitimismo. Tem que tomar o café. No clamor. Não faz não? Porque já acostumou, saturou as adrenais. Vamos aqui prosseguir. Nós paramos aqui, levou o erro, né? O apóstolo Paulo, aquele que de riquíssimo, mas para ser filho de Deus, cujas riquezas são maiores, passou a construir tendas, tendas e que nunca reclamou. 1 Timóteo capítulo 2, verso 14. O apóstolo Paulo, ele era riquíssimo, mas houve uma certa fase da vida dele que ele passou a fazer tendas para sobreviver. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, verso 14. Eu acho que não é esse texto, não. Não é 1 Timóteo, não. Não é 1 Timóteo. Mas a Bíblia diz que Paulo, ele chegou a fazer tendas ou fabricar tendas para sobreviver. Atos 18. Então abra aí para a gente aí, irmãos. Atos 18, 3. Obrigado, os meus auxiliares, missionários de Israel, os universitários, estão me auxiliando aqui, né? É isso aí, pessoal, sabe como é, né? Atos 18, 3. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas.
Então Paulo trabalhava e tinha por ofício fazer. Paulo era rico, mas abriu mão de tudo que tinha para pregar o evangelho. E não foi recebido como apóstolo de bom grado, porque o apostolado de Paulo foi feito de forma muito diferente, muito peculiar. Não foi como Jesus chamou os 12. Paulo vem após a morte e ressurreição do Senhor Jesus. E isso gerou muitas dúvidas nos apóstolos. Eles questionavam o ministério de Paulo. E Paulo veio inovando com uma visão diferente, pregando o evangelho aos gentios. E os apóstolos não aceitavam isso. E, consequentemente, até as igrejas que Paulo abriu não davam salário para ele. Às vezes mandavam ofertas com muita relutância, porque questionavam o apostolado de Paulo. Então, Paulo, para sobreviver, tinha que trabalhar e fazer tendas. E ele chega a dizer, algumas vezes, que ele teria direito de receber salário, assim como Pedro, assim como Tiago, assim como João, mas que ele não estava recebendo salário pela falta de reconhecimento pelo seu apostolado. Mas que não tinha problema não, que Deus estava reconhecendo o que ele estava fazendo. Então Paulo não se vitimizava e nem ficava reclamando, mas ele entendia que era preciso, era um processo, e ele continuava na sua caminhada. Diga glória a Deus essa manhã. Vamos continuar a leitura. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A Eva, por sua vez, também não podia se deixar acusada e levar a culpa sozinha. Então, em Gênesis capítulo 3, verso 13, a parte B, Eva vai dizer: a serpente me enganou, e eu sou uma vítima. Olha o que Eva diz. Adão coloca a culpa em Deus e em Eva. A mulher já é mais inteligente, não coloca a culpa em Deus, coloca só na serpente, né? Não é verdade? A mulher diz assim: a culpada é a serpente. Mas quem foi que pegou o fruto? A mulher. Mas ela colocou a culpa em quem? Isso aqui, irmãos, a mesma coisa. Quando a gente erra, quando a gente cai, quando a gente peca, não adianta a gente dobrar os joelhos e ficar assim: ah, Deus, o Senhor sabe, né? O Senhor sabe muito bem que eu fui enganada, que eu fui iludida. O Senhor sabe, meu Pai. O Senhor me entende. Não adianta, pessoal. É dobrar os joelhos e falar assim: Deus, eu pequei, eu errei, eu falhei. E eu te peço perdão, Senhor. Perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Isso é assumir a responsabilidade e pedir perdão a Deus. Essa é a postura correta e exata que agrada ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Alguém pode dizer amém essa manhã? Amém. Semelhantemente, quando acontece algum problema na igreja entre os irmãos, às vezes, é muito fácil e muito mais simples eu responsabilizar o outro, ou eu culpar o outro, ou eu colocar a culpa no outro, sem assumir a responsabilidade. É claro, meus amados irmãos, e a gente entende que sim, a serpente teve a sua parcela de culpa. Teve ou não teve? Eu não estou dizendo aqui que o outro não tem a sua parcela de culpa. Mas se Eva assume a responsabilidade, se Adão assume a responsabilidade, e se Eva assume a responsabilidade, aquele assunto teria sido resolvido ali. E toda a culpa iria cair em quem? Na serpente. Aliás, a serpente também acusou Satanás, né? Satanás colocou a culpa em Deus. Foi o trono, o Senhor me deu. Se o Senhor não tivesse me derrubado de lá para cá, eu não estaria aqui tentando usar pessoas. Então, sempre houve a responsabilização do outro, né, irmãos? O acusador. Quem pode dizer glória a Deus? Continuando a leitura do nosso estudo. Eu sou uma vítima, não tenho culpa alguma. Foi a serpente. Finalmente se encontrou um culpado, a serpente, ou Satanás, que estava incorporado nela. Aí eu pergunto para você aqui: a serpente, Satanás estava incorporado em quem? Mas a serpente também pagou o preço? Porque a Bíblia diz: não deis lugar a quem? Tem gente que faz coisa
que literalmente está endemoniada, mas não ausenta esta da responsabilidade do que ela fez. Sim ou não? Vamos supor aqui, alguém manifestado com um demônio. Está repreendido, Deus o livre. Pega uma faca e mata outro. Vai preso, vai chegar diante do juiz e vai dizer assim: senhor juiz, na verdade fui endemoniado. Foi o demônio que usou. Vai acontecer o quê? Ele vai ser preso, vai ou não vai? E vai pagar o preço dele. Por quê? Porque mesmo que fosse verdade, que ele estivesse endemoniado, não ausenta ele de quê? Da culpa. Então a serpente estava assim endemoniada. Mas isso não ausentou a serpente de quê, irmãos? Da culpa. Então ela também pagou o preço dela. Só para os irmãos saberem, a serpente ela não rastejava. A serpente ela andava. E ela era um dos animais mais bonitos que havia dentro do jardim. Se não o mais bonito, viu? Dizem, estudiosos dizem que a serpente, ela tinha a forma de um homem, parecido com um ser humano. Ela falava, porque ela falou com Eva, lembra? Ela falou com Eva, ela andava e era muito bonita. Mas olha a consequência do pecado dela. Porque Deus falou, porque você errou e deu lugar ao diabo, então você vai o quê? Rastejar. Por isso ela passou a rastejar. Igual a mulher no Éden, já tinha filhos? Tinha. Porque se multiplica zero, zero por zero, zero por alguma coisa. Então Deus disse assim: as tuas dores de parto Então já tinha dores de parto. Exato, irmã Márcia. Tinha um pouquinho. E aonde que estavam esses filhos de Eva? Eram mulheres. Aí agora eu não vou entrar nesse assunto. Já preguei, não foi? Mas algumas pessoas não sabem. As filhas de Eva. E as filhas de Eva eram tiradas do jardim. Não ficavam no jardim. Porque no jardim não é... Alguém diz assim... Chama o jardim do Éden. A palavra certa não é jardim do Éden. A terra é Éden. E o jardim estava no Éden. Então é o jardim que estava no Éden. Deus fez um jardim no Éden, pegou o homem e a mulher e colocou dentro do jardim. A palavra Éden significa terra de delícias, terra deleitosa. Então o Éden já era um lugar bom. Deus foi lá e fez um lugar melhor ainda, um jardim, e colocou Adão e colocou Eva, e disse assim: eu tenho o melhor para vocês, meus filhos. A terra já é boa, já é uma terra de delícias, que Éden significa terra de delícias, mas eu ainda faço um jardim e coloco vocês dentro desse jardim, porque Deus tem o melhor para você. Outra coisa, já estou entrando em assunto que não tem nada a ver aqui. A bênção de Deus é você colher aonde você não plantou. Sabia disso? Porque colher do que plantou é um atributo da maldição e não da bênção. Porque Deus falou para Adão: a partir de hoje você vai plantar e vai colher. A partir de hoje você vai comer do sol do seu rosto. Porque antes era Deus que dava para ele. E Deus dizia assim: ó, eu te darei de tudo que tem aqui no jardim. Você não vai precisar trabalhar, só administrar o que eu te dei. Então essa é a bênção original. Mas aqui na terra não tem como, é impossível viver a bênção original antes da vinda do Senhor e da restauração de todas as coisas. Aqui na terra a gente tem que plantar e colher e tem que trabalhar. Essa é a lei natural da terra. Mas vai chegar um tempo em que todas as coisas serão restabelecidas, em que você será mantido e terá a supervisão de Deus, e Deus vai suprir todas as coisas na sua vida, e não vai faltar nada para a glória do nome do Senhor Jesus. Isso vai ser na glória, mas aqui na terra, aí tem que trabalhar. Porque quem for querer plantar onde não colheu, aí isso é crime, é roubo, é a lei da terra. Então você tem que trabalhar para você comer. Amém?
Que Deus abençoe. Exatamente. Porque nós seremos mantidos pelo próprio Deus. Isso aqui já é algo após o arrebatamento da igreja, né? Que eu estou falando, não aqui na terra. Amém, irmãos? Quem entendeu, diga amém. Vamos voltar para o nosso estudo. Aqui tem que trabalhar, tem que suar, tem que ir para cima. E é bênção, mas não a bênção total, não a bênção soberana, ou seja, absoluta de Deus. Vamos lá, nós paramos aqui em Eva, né? Incorporada nela, isso. Vamos lá. Mas o importante de tudo isso é que as pessoas levadas pela soberba se acusam umas às outras, mas não assumem os erros. Sempre são vítimas e não assumem a culpa, porque não conhecem a verdade. Como disse Jesus, vivem pelos princípios de Satanás. Mas a partir do momento em que conhecemos a verdade, ela realmente nos liberta, como disse Jesus, e passamos a viver pelos princípios de Deus. E o Espírito de verdade vem para nos guiar. João 16, 13 e o verso 14. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou-la de anunciar. Diga glória a Deus. Então, meus amados irmãos, devemos entender, assumir a responsabilidade e jamais nos vitimizar, porque a mudança só acontece quando a gente assume a responsabilidade. Vira aí a página do seu estudo, por favor. Vamos continuar. Palavras do próprio Jesus. Quando nos humilhamos, reconhecemos os nossos erros e aceitamos o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. A única forma de nos reconciliarmos com Deus e vivermos a verdade. Somos selados pelo Espírito Santo, como está em Efésios capítulo 1, verso 13. E passamos a viver guiados por Ele, como descreve Paulo. Nesse momento, nesse mesmo capítulo de Efésios, conhecemos a verdade e vivemos a verdade. Sabemos exatamente quem somos e não somos enganados por Satanás. Vamos ler Efésios capítulo 1, verso 13. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 13, farei a leitura. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém, meus irmãos? Sabe, queridos irmãos, esse assunto, vitimismo, ele é muito vasto e de extrema importância. Porque há uma vitimização muito grande dentro da igreja do Senhor. Por exemplo, a pessoa chega para assistir um culto, ou cultuar a Deus, mas ela diz assim: rapaz, eu fui para a igreja hoje, eu não senti nada. É verdade ou não é? Eu sei, e como eu disse no início, eu sei que há responsabilidade do outro também, de quem está pregando, de quem está dirigindo o culto, mas você não pode pegar toda a tua vida, tudo, e colocar na mão do outro. Sim ou não? Porque se você entende que depende também de você sentir a presença de Deus, da tua vida, da tua postura, né, da tua forma de agir diante de Deus, então você vai entender que você não coloca na mão do outro a tua comunhão com Deus. Você não coloca na mão do outro a responsabilidade exclusivamente de te levar a sentir a presença de Deus. Mas você entende que é você que tem de começar de você. E ainda que o outro que esteja na frente não esteja conectado com Deus, ou não esteja ligado com Deus, você vai sentir a presença, porque é você e ele.
É você e Deus e ninguém mais, como diz o louvor. Então você pode estar em qualquer lugar, no meio da rua, ou você está sozinho, ou você está numa igreja, e o pregador ser um cemiteriano, pregador cemiteriano, sabe como é? Pregador geladeira, daquele que termina esfriando as pessoas. O pregador é uma geladeira, o pregador é frio, está no tutano, pingando sangue, mas você está sentindo a presença de Deus. Porque você entende que é você e Deus. Então você não se vitimiza, você não coloca na mão do outro. Você não entrega a tua comunhão com Deus na mão de... Então, se vitimizar é colocar na mão do outro aquilo que é para estar na tua mão. Por exemplo, você está namorando com alguém. E aí o relacionamento não dá certo. Aí a pessoa acabou a vida. Quer morrer, quer se matar, quer pular de uma ponte, quer se jogar embaixo do carro. Aí ele pergunta assim, rapaz, o que foi que aconteceu? Não, meu namorado, acabou o relacionamento. Então você está colocando a sua felicidade na mão de quem? De outra pessoa. Você vem para o culto, não sente a presença de Deus. Talvez seja realmente o pregador, o dirigente do culto, não esteja ligado. Mas você colocou a tua vida espiritual na mão de quem? De outra pessoa, né? Então você delegou a responsabilidade de outro te levar a sentir a presença de Deus. Mas aí quando você assume essa responsabilidade na sua vida, e que você está aí, meu irmão, e não importa quem está aqui, mas você está aí, glória a Deus, aleluia, ligado com Deus, falando com Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus, e você ora, e você glorifica, e você adora, e você diz assim, o meu culto contigo, Senhor, é minha responsabilidade buscar a tua face. Então não existe esse negócio de, eu não senti a presença de Deus, porque você vai sentir sempre a presença de Deus, que é você e Deus. Quem pode dizer amém? A mesma coisa é o pregador. Você que está aqui, que prega, que canta, que dirige culto, não bote a responsabilidade em Deus, por exemplo. Se Deus... Eu sei que é Deus que faz, mas você tem que se preparar para isso também. Sim ou não? A pessoa chega na frente para pregar, como eu já vi, começa, dá uma Bíblia aí. Meus irmãos, eu confesso para os irmãos que hoje eu não tive tempo de ler a Bíblia. Quem já ouviu isso aí, pregador falar isso? Mas eu estou aqui totalmente dependente do Espírito Santo. Isso não é ser dependente do Espírito Santo, não. Me perdoe a palavra, isso é não ter vergonha na cara. Porque se a pessoa não está com a vida no altar, não está preparada para pregar, chega para o pastor e fala, pastor, passa para outro pregar, porque eu não estou preparado. É verdade ou não é? Mas a pessoa chega na frente e fica assim, Eu já vi, estou falando aqui, nem que ninguém me contou não. Eu já vi a pessoa chegar na frente e ficar assim, Ou então o pior, chegar assim e fazer assim, O que é que Deus vai falar hoje? Aqui, meus irmãos. Essa é a vontade de Deus, A pessoa ficou o dia todo dentro de casa assistindo televisão. Ou ficou o dia todo na rua falando coisas irrelevantes. Aí a pessoa chega na hora e diz que não tem tempo de falar com Deus. Lê uma coisa e prega outra. Muito bem, Cleia. Por exemplo, tem pessoas que está nítido quando ela está pregando que ela não leu a Bíblia. Sim ou não? Você já viu alguém pregando que você fala assim, rapaz, essa pessoa aí, ela não sabe do assunto que ela está falando, ela não domina o assunto, ela não leu a Bíblia, está falando coisa com coisa, e como diz o ditado, está enchendo linguiça. Está enchendo linguiça. Corre, Emanuel. Emanuel não, é Tony. Corre, Tony. Já vi também professor de escola bíblica dominical. Meus irmãos, eu não tive tempo de estudar a lição, mas deixa Deus me usar. Deixa Deus usar. A mesma coisa, a pessoa vai cantar na frente. Aí a pessoa não se prepara, não ensaia. Tá certo isso, irmãos? Para Deus tem que ser o pior ou o melhor? Tem que ser o melhor. E Deus vê uma situação dessa. E a pessoa está colocando a culpa em Deus. Está dizendo, não, eu estou aqui totalmente dependente do Espírito Santo. A gente tem que ser totalmente dependente do Espírito Santo, mas Ele nos lembrará. Isso não quer dizer que o pregador não tem que se preparar, que o cantor não tem que se preparar. Como eu falei sobre Davi estava se preparando. Então para Deus tem que ser o melhor. Quando a pessoa for pregar, a pessoa tem que ler a Bíblia, tem que preparar, né? Se preparar para aquele momento tão especial na vida dela. Quer falar, irmã Márcia?
Pode falar. Nós que estamos aqui no banco, tem muito a ver com a nossa fome. Porque, por exemplo, quando estamos com fome física, antes do feijão ficar pronto, a gente já está sentindo o cheiro lá na esquina. É verdade. Porque nós estamos com fome. Glória a Deus. Mas quando a gente vem para a casa de Deus cheios de coisas do mundo, Olha aí. cheio da gente, o pregador ele pode ter passado a semana no monte, pode ter descido do céu para vir Perfeito. pregar. Nós não vamos sentir, porque tem a ver com a nossa fome. Tá vendo aí o que a irmã está falando? É verdade. Mas quando a gente vem com fome, o pregador ele pode estar em pecado, mas a gente vai Perfeito. sentir a presença, porque é a gente que está com fome de Deus. Já dizia minha avó, Dona Lourdes, meu filho, tempero de comida é fome. Verdade, irmã Simone. Deus abençoe. Fala, irmã Márcia. Bom dia. Bom dia, pastor. A paz Bom do dia, Senhor. paz. Bom dia aos ouvintes, né, da Rádio Web Fogo e Glória. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, né? Amém. Então, bispo, o que eu vou falar aqui é praticamente um testemunho, né? Porque eu tomo para mim tudo que o senhor falou aí, mas foi o que eu já vivi. Sim. Mas para honra e glória de Deus, Deus nos molda a cada dia, como a irmã falou, se a gente der lugar. É a gente que tem fome, então a gente tem que buscar, tem que estar ligado, como o senhor fala aqui nos cultos, né? Se você se ligar no torno da graça, né? Deus vai falar o teu coração, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Então eu venho aprendendo esses detalhes, porque é muito importante para a vida da gente. Então, bispo, um dia eu cheguei aqui na terça, né? E a irmã Rosa tinha falado comigo, né? 3 dias antes, que eu ia ter a oportunidade de dar uma palavra ali, né? No círculo de oração. Aham. E nesse dia, quando eu cheguei aqui, eu fui logo tomada ali por uma tristeza muito grande ali na porta, né? Aí entrei, né? E o tempo que eu fiquei aqui, eu vi um pensamento assim, me diz assim, não existe razão de nada, né? Não existe razão de ser, razão de alegria, razão de nada. Aí, por um momento, eu sentei na cadeira, que eu sabia que mais tarde eu ia ter que falar algo de Deus. Aí eu cheguei e falei com Deus no meu pensamento, eu disse, oh meu Deus, me perdoe, meu Deus, porque a irmã me deu a oportunidade de eu falar ali na frente algo de ti. Mas, Pai, eu não me preparei, eu não li tua palavra, Senhor. Eu não dei lugar ao teu Espírito Santo para ele trabalhar na minha vida hoje. Mas foi eu, Senhor, o erro foi meu, a culpa foi minha, Pai. Porque eu sei que as coisas do Senhor não é de qualquer jeito, eu estou falando, estou me arrepiando. Glória a Deus. As coisas de Deus não é de qualquer jeito, as coisas para o Senhor, Pai, não é de qualquer jeito. Para o Senhor a gente tem que dar o melhor. Mas, meu Pai, me perdoe, se o Senhor quiser me dar mais uma oportunidade, Pai. Quando eu chegar ali na frente, me usa, Senhor, para eu falar para a tua igreja, porque eu sei que vai ter pessoas aqui, Pai, que vai precisar ser edificado pela tua palavra, não é a minha palavra, é a tua, Senhor. Mas se o Senhor vê algo em mim, Pai, e se eu tenho algo a dar aqui, através da tua palavra, Pai, usa-me, Senhor. Quando eu chegar ali na frente, não deixa eu ficar envergonhada. E aí, bispo, depois que eu falei assim com Deus, de uma forma tremenda, Deus, eu não sei o que Ele fez dentro de mim. Mas eu sei, bispo, quando chegou o momento que eu cheguei ali e falei, eu creio que vidas aqui foram edificadas naquele dia. Vidas foram transformadas e foram impactadas pelo poder de Deus, porque Deus diz que a gente é falho, a gente erra, a gente peca, mas é o que o Senhor está dizendo aí, temos que reconhecer o nosso erro. É O outro tem culpa, tem, mas a gente também tem, mas o importante é a gente ver a nossa falha, o nosso erro, e o outro é com Deus, o outro é com Ele, se Ele reconhecer ou não a falha ou o erro dele, mas a gente tem que estar ligado e tem que reconhecer o nosso erro, que é para que Deus venha trabalhar dentro do nosso ser, venha nos limpar, nos purificar, nos lavar, né? Nos curar, né? Nos capacitar e nos preparar para que a gente esteja preparado para curar outros também. Então eu pedi a Deus nesse momento, eu disse, Deus, se existe algo em mim que não vai edificar, tira de mim, Pai, e coloca o que vai edificar. E assim, Bispo Paulo, Deus, eu creio que Deus ouviu minha oração. Ouviu. E para honra e glória de Deus, nesse dia, o nome do Senhor foi E se a glorificado. senhora não assume a responsabilidade, se vitimiza naquele momento, e aconteceu o que, irmãos? Eu ia me atrapalhar toda Ia ali, se ia ficar atrapalhar, envergonhada. né? Ia ser um fracasso, mas graças a Deus. Ia ficar envergonhada também. Ia ficar envergonhada, Ia envergonhar é o nome verdade. do Senhor. Amém. Deus abençoe a irmã, glória a Deus. Irmã Rosa também quer contar um testemunho. Fale, mulher de Deus. Vou falar só o que você falou sobre a presença, né? Que às vezes a pessoa está na igreja, o irmão está na igreja, e o pastor prega, o bispo, o senhor prega, e diz que não sentiu a presença.
Eu acho que é a pessoa mesmo que está sem a presença, porque a presença do Senhor, a gente sente já quando chega ali na porta. Exato. Quando a gente entra, a gente já sente a presença do Senhor. Quando a gente está limpando a igreja aqui mesmo, a gente sente a presença do Senhor. A gente sente a presença, porque a alegria do Senhor é quando você já entra na porta do templo do Senhor. Agora, se a pessoa vem e não sentiu, eu não acho que a culpa seja do pregador, não. Eu não vejo a culpa no pregador. É como a irmã falou, né? A fome, a pessoa está cheia. Por sinal, quer ver isso aqui é muito bom a comparação, porque assim, você pode estar diante da melhor comida do mundo, mas se você tiver de barriga cheia, por isso que aqui eu vou revelar para vocês uma estratégia aqui de quem faz dieta. Pega a visão, sabe o que é? Nunca ficar com fome. Por isso que a gente faz dieta, eu mesmo, no caso, quando eu estou fazendo dieta, eu como de 3 em 3 horas. Quando a fome está para vir, aí eu já como. Outra estratégia, não vai para o supermercado com fome. Porque tudo que tu vê, tu vai querer comprar. Vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou levar isso aqui. É ou não é? Mas se você tiver com a barriguinha cheia, ó. Não é não? Se tiver abastecida, não vai sentir fome. Mas na igreja não, tem que vir com fome. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito. Ou seja, aqueles que sempre têm necessidade. Vem vazio de você para se encher de Deus. Diga a glória a Deus. Missionária Lindiana quer falar ali? Obreiro. Ó, o profeta dizer aqui, ó. Obreiro Tônio, aí, irmão. Quem pode dar glória a Deus aí, pelo irmão? Bom dia, paz e graça para todos. Paz e graça, a colocação que a irmã fez aí foi muito sábia, né? Porque depende muito da pessoa. A obreira Rosa falou assim, que ela não concorda quando a pessoa está na frente e a outra que está aqui não vai sentir a presença de Deus, mas acontece sim dos dois lados. Tanto quem está na frente, como o bispo acabou de falar, que às vezes não se preparou, e isso acontece, e quem está aqui já não está bem, já está assim decaído. Então, pode ter aí, como a irmã falou, a pessoa pode ter vindo do monte, pode ter feito o que fez. Ela não vai sentir, porque ela já não está bem, mas tem os dois lados. A pessoa que está ali na frente mesmo, como já acontece, às vezes a pessoa não está preparada, não passa aquela coisa para a igreja. E isso fica, assim, dificulta as pessoas que estão aqui para sentir a presença de Deus, porque tem pessoas que realmente dependem de um louvor, né? Depende de uma oração, depende da pregação para ela entrar no Santo dos Santos. E aí depende da pessoa estar preparada, e tem os dois lados. Isso é relativo, isso acontece sim. Mas é isso, acontece porque essa mentalidade de vitimização, ela permeia muito na mente das pessoas. Mas quando a pessoa se liberta desse pensamento, não depende. Ela não vai mais depender de ninguém para sentir a presença de Deus. Está entendendo? É por isso que eu disse que esse estudo é muito importante. Por exemplo, eu já preguei em muitas igrejas que, sinceramente, irmãos, você é capaz de matar a fé de qualquer um. De tão fria que a igreja é. Uma vez eu preguei, então são várias experiências, mas eu preguei uma vez numa igreja de um pastor, amigo meu, e eu já preguei lá 3 vezes. Rapaz, gente, quero que você pense aí numa igreja fria. Pensa aí. Multiplica. Não, bota mais 10 vezes. Bota mais 50. Irmão, quando você tem que ir para a igreja de paletó. Porque a frieza é que tu sai de lá gripado. Minha irmã, eu preguei numa festa nessa igreja. Primeiro que a igreja é grandona. E quando tu vai ver, se tiver muitas 10 pessoas dentro da igreja, numa festa. Uma lá no fundo, uma no meio, espalhado, povo espalhado. Aí tu vai para o altar. O altar é como daqui até aqui. Tu sozinho nesse altar e o povo lá embaixo. Não sente o calor do povo. A igreja, porque é muito grande, o som é horrível. Que tem um eco muito grande. O pastor, daqueles pastores que fica contando história. É porque eu fui em Salvador. E antes de pregar, o pastor conta uma história, né? Que ele tem que contar uma história. Aí ele contou a história. Irmão, eu fui em Salvador, que minha sogra estava doente. Eu peguei o carro, coisa e tal. E eu fui andando na BR, não sei o quê. E ele ficou 40 minutos contando história. E as senhorinhas na igreja assim, dormindo. Dormindo de babá. O porteiro dormiu. Aí eu falei assim, e agora, Espírito Santo, o que eu vou pregar? A vontade que o pregador tem é sair correndo. Embora. O pregador tem vontade de ir embora. Aí sabe o que eu fiz? Eu pensei comigo assim, eu vou me conectar com Deus e comigo mesmo.
e vou pregar como se não tivesse ninguém na igreja, como se eu estivesse pregando sozinho. E eu fiz assim. Oxe, preguei. Nesse dia, acho que eu nunca preguei daquele. Quase 2 horas de mensagem. Preguei. Fechei meu olho, preguei. Quando eu abri o olho, pô, tá tudo no altar ali. As 10 pessoas que tinha na igreja junto ao altar, chorando e sentindo a presença de Deus. Até o pastor estava chorando, o porteiro tinha acordado, já estava dando glória a Deus. Aí o pastor pegou o microfone assim: rapaz, eu quero que você pregue aqui mais vezes. Eu ainda fui pregar lá mais 2 vezes. Depois eu falei: rapaz, não vou não, senhor, a prova é muito grande. Ainda preguei mais 2 vezes lá. Vai ver, irmãos. O que eu quero dizer com isso? Em vez de me vitimizar e colocar a responsabilidade no povo, eu me conectei com o meu Criador e comigo mesmo. Então isso que eu quero passar para você no culto, às vezes, que você não está sentindo a presença de Deus, se conecte com Deus e com você. E então não importa quem está ao teu lado, não importa o que está acontecendo no ambiente, não importa nada, você vai sair cheio do Espírito Santo, porque você assumiu a responsabilidade daquele momento. Amém? Mas se você não fizer isso, então você vai estar na mão dos outros. Então você pode entrar, mesmo que você queira sentir a presença de Deus, mas se o pregador não tiver, você não vai sentir. Se o louvor estiver ruim, você não vai sentir, porque você delegou essa responsabilidade para outro. E nosso irmão Tony quer falar. Aleluia. Eu vou falar assim, mas uma situação assim, é meio chata. Uma situação assim como? É meio chata, mas vou falar a verdade, né? Eu, como levita, eu tenho um pensamento muito grande assim, que o levita ele tem uma importância muito grande. Isso foi desde que eu comecei até agora, só que hoje está com um pensamento diferente, porque eu errava muito na bateria, tinha muita gente dizendo: ah, tu é horrível, tu é isso e aquilo, e eu aproveitava a situação que a pessoa que estava na frente no violão, o outro instrumento que errava, eu aproveitava e fazia o quê? Me vitimizava e colocava o meu erro também em cima dele. Isso. Aí você não conseguia mudar por causa disso, né? Além de não conseguir mudar, eu não estava evoluindo, eu estava tendo um bloqueio mental muito grande, que não estava me permitindo evoluir. Aí eu comecei a ter uma perspectiva diferente, comecei a pensar, mas eu falei: o que é que está acontecendo? Poxa, tá muita gente me criticando, muita gente falando: poxa, o baterista tá ruim, tá isso e aquilo. Eu comecei a me analisar e falar: poxa, o que é que está acontecendo comigo? Conversei com minha esposa e tal, ela falou a mesma coisa, eu falei: não, eu vou mudar isso aqui. A partir do momento que eu comecei a mudar, comecei evoluindo, eu comecei a pensar, falei: não, o erro não está na pessoa que está na frente, o erro está em mim, que estou parando para ouvir, que estou parando para poder ver o erro dele e colocar o meu erro em cima dele também. Eu falei: não, a gente senta, a gente conversa, a gente é um ministério de louvor, a gente tem que agradar a Deus, a gente tem que se conectar. Então a gente começou a sentar, começou a conversar mais, começou a evoluir mais. Eu comecei a ver: não, eu estou errando nisso aqui, o erro é meu, quem está errando sou eu. Então isso começou a me dar uma destravar de mente, eu comecei a evoluir mais na bateria, eu comecei a me conectar mais com Deus, e sempre quando eu vou a gente está adorando, eu falo: Deus, que o Senhor venha estar se permitindo estar aqui essa noite, que o Senhor venha estar me usando. Eu faço igual eu falo, não sei se o Senhor usa a bateria, mas me usa nessa noite, nesse dia. E tipo assim, ele me faz lembrar coisas que eu estava ensaiando, que é difícil. Ele me faz sentir uma unção grande. Às vezes eu estou na bateria ali, tem gente que olha para minha cara: é doido. Estou me jogando por quê? Porque eu estou sentindo aquela conexão, porque eu parei com o vitimismo, eu parei com aquilo de ficar botando minha culpa em cima dos outros, sabendo que a culpa é minha, porque eu não estava evoluindo, porque eu estava fazendo isso e aquilo. Então eu comecei a parar e analisar: não, o erro está em quem? Está em mim. Se está em mim, vamos consertar, vamos lapidar isso aqui para a gente estar fazendo direito, porque o louvor é importante para chamar a presença de Deus cada vez mais. Então, e hoje a gente está aí, graças a Deus, o Ministério do Louvor está uma bênção muito grande. Tem gente que está elogiando coisas que eu não via, e eu estou parando para falar, olha, assim, quando a pessoa elogia, eu falo: graças a Deus, porque é Deus que está junto com a gente está evoluindo cada vez mais. Então, que Deus ele venha se fazer presente, que é o que a gente quer. A gente está adorando, louvando, e ver o povo sentindo a presença. Exatamente. Uma das coisas que o vitimista tem é que ele não aceita a correção. O vitimista, se você chegar para ele e falar assim: ó, isso aqui não está legal, vai por aqui, ele vai dizer: não, porque você não conhece minha história, você não sabe o que eu passei. Sabe qual é um dos grandes problemas do Brasil? Vitimismo. Eu não estou anulando a história do Brasil, pelo amor de Deus, e a gente não anula a história do vitimista, daquele que foi vítima. Mas ficar preso lá atrás e se lamentando pelo que aconteceu não vai mudar a história.
É a síndrome de vira-lata que o Brasil tem, né? De sempre você querer ser o coitadinho, sempre querer ser o menosprezado. Você conhece pessoas que vieram de baixo e conseguiu vencer na vida? Quem conhece pessoas? Está vendo aí? Por que isso não pode acontecer com outro? Mas a pessoa, por que a pessoa venceu na vida? Porque ela não ficou se vitimizando. Não ficou se vitimizando porque nasceu negro, porque nasceu em uma família pobre, porque nasceu na favela, porque nasceu desfavorecido, porque não teve ninguém para ajudar. Né? Não, mas ela foi lá e disse, já que sou eu e Deus, então eu vou fazer o que tem que ser feito. Já que sou eu, Deus, eu vou me levantar e Deus vai me ajudar e eu vou vencer. Quem pode dizer glória a Deus? Entendeu, irmãos? Então o vitimista não, ele fica esperando. Ah, porque, né? Porque eu nasci negro, porque eu nasci... Quer ver uma coisa? Pessoas, não todos aqui, pelo amor de Deus, não estou generalizando, me entenda. Mas a maioria das pessoas que são obesas, elas são vitimistas. Porque elas ficam dizendo assim, a culpada é minha genética. A genética é um hambúrguer do McDonald's, se chama genética, né? Uma prima minha, que ela diz que ela não esteja me ouvindo, mas ela diz assim, minha genética é horrível. Mas ela vai no McDonald's todo dia, ela come 2 hambúrguer, Big Mac, 2 pacotes de batata frita, 2 Coca-Cola, então diz que ela só come tudo dobrado. Meio-dia, 2 pratos, né? De manhã cedo, e ela diz assim, meu metabolismo é lento. Minha genética é desfavorável. Está entendendo, irmão? Se eu sei que tem genética desfavorável. Mas se ficar se vitimizando e colocando a culpa na genética, tem gente, né? Me perdoe a palavra aqui, parece um cão. Come e não engorda. Né? Parece que não é filho de Deus, não. Come e não engorda. Que isso não é possível. Né? Tem gente que come, e você às vezes olha para a comida e já engordou. Puf, assim, ó. Nem precisa comer. Só é passar, sentir o cheiro. No outro dia se pesa 2 quilos a mais. Tu é assim, né, varão? Tá vendo aí? Agora mesmo o varão mesmo estava falando que a genética dele está lenta. Mas assim, o metabolismo dele está lento. Mas aí o varão vai dizer assim, já que meu metabolismo está lento, eu vou me jogar, me vitimizar, ficar reclamando. Não, ele está lutando para quê? Não é? Escorregar no alface. Quem foi que queria falar aí? Missionária Nélia? A vitimização, ela é... Peraí, vítima que é, missionária? Não, bispo, esqueça. Ela é um trampolim. Ela é um trampolim para baixa autoestima. Olha e aí. também para a depressão. Isso, perfeito. Porque ela vive do passado. E a depressão é algo que vem do passado. A ansiedade trata com o futuro e a depressão trata com o passado. Muito forte. Então, meus irmãos, o vitimista, ele não consegue vencer, me perdoe aqui a palavra, mas em quase área nenhuma da vida dele. Porque se ele pega, primeiro a vida dele é um exemplo de derrota e fracasso. Porque ele vai culpar o pai, vai culpar a mãe, vai culpar a esposa, vai culpar o marido. Não estou dizendo também, eu volto a falar mais uma vez. Tem sim famílias que nasceram desfavoráveis, tem casamentos que são realmente muito difíceis, tem relacionamentos que são complicados, mas isso não significa que você tem que parar a sua vida e se vitimizar por esse motivo. Verdade ou não é? Por exemplo, se você pega uma pessoa vitimista e coloca ela para liderar qualquer área da igreja, não vai desenvolver. Não é verdade? Porque ela vai ficar presa. Ela não vai assumir a responsabilidade. Vai falar dos outros, então a culpa é do outro. Eu mesmo conheço muitos pastores vitimistas. Muitos. Eu falo da minha área, né? Estou falando aqui de pastores que eu conheço, que a culpa é do povo, a culpa é da igreja, a culpa é do bairro. E ele sempre vai dizer assim, se eu tivesse um bairro melhor, se eu tivesse um povo melhor, se eu tivesse uma igreja melhor. Então ele vai querer sempre o que não tem. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquilo. Mas o que você tem nas mãos hoje? Então, aquele que assume a autorresponsabilidade, ele faz o que tem que ser feito. O vitimista, por exemplo, no seu corpo, você vai ver que ele não consegue fazer uma dieta, ele não consegue fazer uma academia para melhorar a sua estética, ele não consegue praticar um esporte, ele não consegue fazer nada. Por quê? Porque ele vai dizer é difícil. E quando ele vê alguém chegando ao pódio ou conquistando, ele vai dizer assim, você conseguiu porque você
teve isso e isso. Você conseguiu porque você teve isso e isso. Você conseguiu porque você teve a ajuda de fulano. Você conseguiu porque você tem dinheiro. Você conseguiu porque você tem isso. Ele sempre vai procurar algo para quê? Mas ele não vai olhar e dizer assim, se você conseguiu, eu também consigo. Só eu assumir a responsabilidade de fazer o que tem que ser feito. Amém, meus irmãos? Quem pode dar glória a Deus? O senhor tá falando assim, tá me lembrando assim, tipo assim, ó, o assunto não é muito nada a ver assim, mas na capoeira tem isso. Se tem nada a ver, não fale, rapaz. Tem a ver, mas não é porque então é fora. fala. Tipo, na capoeira tem isso, de vitimismo. Porque, tipo assim, a capoeira, muitas pessoas começam sem saber nada. E muitas pessoas evoluem, vamos dizer assim, a fazer movimentações que são difíceis. Eu mesmo comecei um tempo que eu ficava me vitimizando tanto. Eu passei 3 anos na capoeira sem aprender nada. Só me vitimizando, eu falei, poxa, mas eu não consigo. Depois, quando eu troquei de academia, começaram a tratar com o meu consciente, eu comecei a falar, não, eu consigo. E tipo assim, eu comecei a fazer movimentações que pessoas olham e falam, como é que tu faz? Como é que faz? Eu simplesmente falo alguma coisa. Eu falei, não, eu simplesmente parei de ter medo, parei de ficar me vitimizando e fazendo. É simplesmente isso. Eu não sei como é que sai, mas sai. Porque eu não estou me vitimizando. Machuca, mas depois sara. Não vou me vitimizar, simplesmente eu fiz e pronto. E tipo assim, teve muitas pessoas que acabou mudando também e começou a parar de ficar me vitimizando e fazendo. Por exemplo, na época de Rogério Ceni, goleiro do São Paulo, ele se tornou um dos maiores batedores de falta do Brasil. Mas o que ele fazia? Quando acabava o treino de todo mundo, ele ficava lá sozinho batendo falta. Isso ele fazia direto, por toda a vida, porque ele queria ser um bom batedor de falta. Então ele não ficou olhando para a sua genética, eu sei que tem pessoas que nascem com a genética desfavorável. Eu sei que tem pessoas que nascem numa família desfavorável. Eu sei que tem pessoas que têm um histórico desfavorável. Eu sei disso, pessoal, e a gente não pode apagar o passado de ninguém. O Brasil, por exemplo, tem sim uma história desfavorável, mas a gente não pode se vitimizar, porque se nós nos vitimizarmos, isso não vai trazer a mudança que a gente precisa. Ficar se lamentando porque nasceu numa família pobre, ficar se lamentando porque nasceu negro, ficar se lamentando porque o metabolismo é lento, ficar se lamentando porque não teve oportunidades, não vai trazer o resultado que você precisa. O que vai trazer o resultado que você precisa é você assumir a autorresponsabilidade e saber que com Deus você pode todas as coisas. Amém? A paz de Cristo. Paz, mulher de Deus. Bispo, me encomendaram um bolo a semana passada. E eu fiquei com medo de fazer este bolo. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. E eu falava para mim mesma, eu não vou conseguir, vou desistir. Aí, quando foi um dia, 2 dias depois, eu ia falar para a mulher que pediu, a cliente que pediu o bolo, para procurar outra pessoa, porque ia inventar uma desculpa. Dizer que tinha outros na frente, né, que não ia dar tempo de fazer, que ela pediu muito em cima da hora. Aí eu fui deitar e falei, na hora que eu fui me deitar, eu orei. Eu falei, Senhor, eu posso. Eu consigo. Eu vou fazer. Aí eu falei, para mim mesmo, eu vou para o YouTube e vou conseguir fazer. Passei horas no YouTube e eu aprendendo passo a passo. Aí no outro dia eu falei assim, está confirmado o bolo? A mulher falou assim, a cliente falou assim, está confirmado. Eu falei, pronto, está o horário assim, você pode me pegar. E me desliguei de tudo, saí da lanchonete, falei, não, vou me dedicar a esse bolo, porque eu vou conseguir. Eu vou fazer. Sim. Quem chegar me procurando, eu não estou, porque a gente tem que se dedicar, né? É verdade. E aí, para a honra e glória do Senhor, eu consegui fazer esse bolo. Glória a Deus. E a cliente ficou regozijada. Amém. E falou que o bolo ficou muito bom. Olha e que que maravilha. todo mundo comentou desse bolo. Para a honra e glória do Senhor. Então, se eu desistisse, Exatamente. eu não ia vencer a mim mesmo. Ou você ficasse colocando desculpas, né, Cleia? Eu não tomei um curso tal, não tomei um curso tal. Eu vou esperar fazer o tal curso com fulano de tal para me aprender, né? Aí você aproveitou a oportunidade e se preparou, né, Cleia? E outra coisa, eu ia chamar um amigo meu, Tá que é vendo? confeiteiro, para me ajudar a fazer. E você também não foi Aí também eu sem fiz, se não, preparar, né, Cleia? Porque você relatou que você estudou, né? Isso. E assim, se esse amigo meu viesse, não ia ser eu. Isso. Ia ser ele. Eu falei, não, o Senhor vai me capacitar e eu creio que o Senhor vai me honrar. E eu sei, Pai, que esse bolo que eu vou fazer, eu vou vencer todos os outros que vierem. Amém. E eu vou conseguir fazer. E eu fui em busca, né? Fui para o YouTube, eu procurei, eu busquei, passo a passo, e me dediquei. Então, assim, nós não podemos desistir.
É verdade. Nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece, não é não? Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar o nosso estudo, então vamos fazer uma leitura aqui para a gente encerrar, tá? Nós paramos aqui em não somos enganados por Satanás, não é isso? Vamos lá. Como o ser humano pensa que é, assim é. É o que diz em Provérbios 23, verso 7, parte A. Provérbios vai dizer assim: como tu pensas, assim é. A parte A diz: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Temos que entender que vivemos no mundo real, mas dentro de uma esfera espiritual. Aquilo que falamos e pensamos ao nosso respeito acaba acontecendo. Olha aí, pessoal. E passamos a viver como dizemos, ou como era, como dizemos que era. Porque Deus, pelo Espírito Santo, ou Satanás com os seus demônios, nos levará a viver o que nós profetizamos para as nossas vidas. Então nós temos que aprender a verdade, para que somente as vindas pelos princípios da luz de Deus sejam vivenciadas por nós. Vivendo pelos princípios da verdade, guiados pelo Espírito Santo, viveremos mesmo assim duas verdades: o tipo de verdade que queremos ouvir e o tipo de verdade que não queremos ouvir. É claro que viver a verdade que queremos ouvir é muito mais fácil, mexe com o nosso ego, porém elas são ditas normalmente por quem não nos ama verdadeiramente, por pessoas usadas por Satanás. E eu paro aqui agora, só trazendo para você um pouco sobre isso aqui. Por exemplo, você está, vou citar aqui um exemplo, né? Você está lutando para emagrecer, e seu metabolismo é lento. Aí alguém usado pelo diabo e fala assim: rapaz, desiste desse negócio de fazer dieta, tá vendo que isso aí não é para tu? Que nada, rapaz. Come mesmo e a vida é pouca, no instante a pessoa morre. E começa a ter usado. Tu viu fulano, estava fazendo dieta, morreu. Nem aproveitou, tá vendo? Não comeu uma pizza, não bebeu um guaraná, não foi comer um hambúrguer. Desmotiva a pessoa, sim ou não? Aí a pessoa às vezes está liderando um grupo, aí chega alguém e fala assim: rapaz, desiste. Esse povo aí não quer nada não, né? Por exemplo, a pessoa está liderando um grupo jovem, alguém chega assim, esse grupo jovem já tem anos e não muda, desiste desse negócio, rapaz. Sai fora disso aí, que isso aí não vai para lugar nenhum. É verdade ou não é? A pessoa está liderando o grupo Dorcas, por exemplo, alguém chega assim: que nada, isso aí não vai mudar nunca, vai ser sempre a mesma luta, a mesma aprovação, querendo levar a pessoa a desistir, sim ou não? Uma pessoa que faz isso é usada pelo diabo, querendo lançar setas de dúvidas na mente da pessoa, é ou não é? Sementes de dúvidas, para que a pessoa venha desistir. Mas o conselho verdadeiro é aquele que diz, como Deus falou para Josué. Olha o que Deus falou para Josué: Josué, seja forte e seja corajoso. Se você está liderando um grupo, eu sei que é difícil, a luta está grande, mas seja forte e seja corajosa, porque o Senhor vai estar com você, e Ele vai te dar estratégias, Ele vai te levar a vencer. Se você perseverar, vai chegar até o fim na sua vitória. Diga glória a Deus. Amém? Então, aquele que fala a verdade para você, ele vai dizer para você: assume a responsabilidade, toma as rédeas, vê o que é que pode fazer diferente, vê o que você pode mexer, qual a estratégia diferente que você pode usar. Mas seja forte, seja corajosa, seja corajoso. Deus vai te dar vitória. Amém, meus irmãos? Rapidinho. E também tem essa outra coisa também, que tem pessoas que dão uma ideia totalmente ao contrário. Por exemplo, eu quando estava na academia, eu queria poder ganhar peso, queria me engordar mais, queria estar mais... E tipo, a ideia que me deram foi tão ao contrário do que eu queria, que eu fiquei injuriado. A pessoa me falou: toma bomba, toma deca, toma isso, aquilo. Aí, toma bomba, vai explodir. Pode aí, não, tipo, quando a pessoa falou isso comigo, eu olhei pra cara da pessoa e perguntei logo. Eu falei: eu quero como é? Por acaso eu quero adoecer? Por acaso eu quero ganhar coisas falsas? Coisas falsas, tipo, porque tipo assim, se eu tomasse bomba, eu parasse de treinar, no outro dia eu já tava o quê? Todo murcho. O caminho estreito, né? Ou o caminho largo, quer dizer, esse caminho
não é o que Deus se agrada. Tem que seguir o caminho estreito, a porta estreita, o caminho duradouro, aquele que ninguém vai tirar de você. A mesma coisa que o jovem falou aqui. Esses dias uma pessoa chegou para mim e falou assim: fulano está vendendo um remédio na internet ali. Uma pessoa gordinha, né, falou para mim assim: eu vou comprar um remédio para emagrecer. Eu falei para ele: rapaz, não faça isso. Quanto é esse remédio aí? Ela falou R$250. Aí não foi ele não, viu? Só deixando claro aqui. Aí eu falei para a pessoa: vem cá, quanto é uma... Você sabe quanto é uma consulta com nutricionista? Aí eu falei para ele: R$150, o nutricionista que tem parceria com a nossa rádio aqui. Aí eu falei: você vai pagar R$250 em algo que não vai dar resultado, e você pode pagar R$150 com algo que vai melhorar a tua saúde. A pessoa vai te ensinar a comer de forma correta, e você vai ter uma reeducação alimentar, sendo apoiado por um profissional. Aí a pessoa diz assim: é caro. Quer dizer, pagar R$250 num remédio é barato, mas pagar R$150 num nutricionista para dar um acompanhamento é caro. Vocês estão entendendo, irmãos? Que é isso que as pessoas querem? Facilidade. Então o vitimista, ele vai querer facilidade, mas ele não vai querer seguir o caminho estreito, ele não vai querer entrar pela porta estreita. O vitimista, por exemplo, se ele estiver pregando aqui, e ele perguntar assim: e aí, pastor, pode dizer como foi a pregação aí? Aí o pastor diz assim: irmão, foi muito bom, mas pode melhorar nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Aí ele vai dizer assim: não, porque Deus me usa assim, dessa maneira, desse jeito. É assim ou não é? Ó, as coisas são muito interessantes e assim, no meu caso, que eu tenho uma... Quando nós fazemos a formação de coach, a gente aprende a ter escuta atenta, no método socrático. O que é escuta atenta segundo o método de Sócrates? São pontos específicos dentro da fala da pessoa que você consegue identificar. Um vitimista, por exemplo. Alguém que está colocando desculpa, alguém que está procrastinando, alguém que está se vitimizando. Só na fala dela você já pega, para depois, dentro de um processo de coach, você tentar destravar aquilo na vida da pessoa. Mas eu vejo que tem pessoas que vêm aqui na frente na igreja, ela fala o seguinte: se você fala errado, se você canta mal, Deus quer lhe usar a si mesmo. Eu sei que Deus quer usar, irmãos, mas pelo amor de Deus, precisa a pessoa ficar cantando mal a vida toda? Precisa a pessoa ficar falando errado a vida toda? Pega não sabe falar o português direito, pede alguém para ajudar. Mas falar problema, numa época de hoje, problema. Sim ou não? Tem que corrigir o português, pessoal. Isso é para iniciante. Mas tem pessoas que já pregam há anos, que continuam falando errado e dizendo: porque Deus quer me usar a si mesmo. Não. Tem as ferramentas, pode melhorar, pode aprender, porque Deus não vai te levar para pregar a um palácio. Agora mesmo, semana passada teve uma reunião com o presidente da República, pastores de todo lugar do Brasil. Tu acha que um pastor que vai falar problema vai pregar lá, presidente? Você acha que vai, irmãos? Não vai, que vai ser cortado logo. Não vai pregar, pessoal. Então, se você quer alcançar lugares altos onde Deus quer te colocar, você tem que se preparar para isso, tem que melhorar o seu português. Quer ver um ataque de você aprender a ler melhor? Pegar a Bíblia e ler em voz alta, pausadamente, com cuidado. Eu não estou dizendo que Deus não usa quem fala errado. Deus usa sim. Deus usa todos. Mas isso não quer dizer que a pessoa tem que continuar falando errado. A pessoa pode se esforçar. A pessoa, por exemplo, canta muito mal. Não canta bem. Mas a pessoa quer insistir em continuar cantando mal? Puxa, se você quer exercer o talento, se você quer cantar para Deus, se esforce. Tinha um menino congregado comigo aqui, Tiago nasceu com dom para tocar. Né, Gisele? Tiago tocava tudo. E aprendeu a tocar sem ninguém ensinar, irmão. Tiago tocava violão, contrabaixo, bateria. Tiago cantava que você não imagina. Quem conheceu o Tiago aqui? Tem alguém? Não, só Gisele. Era ou não era?
Tiago era um músico aqui, cobiçado em Feira de Santana. Todo quanto era pastor chamava ele para congregar com ele. Ele dizia assim, não, eu sou fiel ao bispo Paulo, eu sou filho do bispo Paulo. E realmente morava aqui comigo, andava para tudo quanto era lugar comigo. Tiago foi embora para o Rio de Janeiro, por isso, você não estava aqui, você fala comigo. Mas Tiago, chegou um tempo que Tiago falou assim, eu vou tomar aula com o melhor, que ele queria se aperfeiçoar no contrabaixo. Ele falou assim, eu vou tomar aula com o melhor contrabaixista de Feira de Santana. E Tiago já tocava muito bem, era ou não era? Que todo mundo dizia assim, rapaz, esse menino toca demais. E Tiago foi tomar aula. Hã? É o seu filho, né, Cleia? Aí, tá vendo aí? Aí, Cleia, por exemplo. Moisés? Eu não lembro o nome do rapaz na época que Tiago tomou aula. Ah, é novinho, da agora. Sim. Então, tá vendo aí? Tiago já tocava bem. Tiago foi aperfeiçoar mais ainda com o melhor músico que tinha em Feira de Santana. E quando ele foi para o Rio de Janeiro, ele procurou lá no Rio de Janeiro o melhor contrabaixista que tinha no estado lá, para tomar aula com ele. Então veja que ele já tocava bem e procurou se aperfeiçoar mais ainda. Mas às vezes a pessoa não canta bem e não quer melhorar. Aí Deus quer levar para níveis maiores. A pessoa prega bem, mas não quer aperfeiçoar. Aí Deus quer levar para níveis maiores e fica o quê? Preso, porque a pessoa fica se vitimizando, dizendo que não tem oportunidade, que não sei isso, que não dá oportunidade, não sei o que lá. Aí quando vem a oportunidade, que a gente dá oportunidade para a pessoa pregar, aí a pessoa prega errado, aí e a gente vai ficar dando oportunidade de novo? Aí agora tem que buscar a Deus, pedir outra oportunidade. E se preparar para que Deus dê outra oportunidade. Exatamente. Exatamente. Por exemplo, já estou encerrando, tinha uma pessoa que congregava comigo aqui, uma pastora, Israel lembra dela. Ela era uma mulher de Deus, irmão. Deus usava ela, não era poderosamente, mas ela falava muito errado. Muito errado, mas muito errado mesmo. E aí, eu tinha um cunhado na época, advogado. Tinha algumas pessoas da minha família, tinha um estudo, né? E tinha uma médica que frequentava aqui a igreja. Aí uma vez, de forma unânime mesmo, essas pessoas me chamaram para conversar. E falaram assim, pastor, não tem condições mais da pastora fulano estar falando esse tipo de coisa. Aí a gente traz uma pessoa para a igreja. A médica mesmo falou assim, eu trago um amigo médico meu para a igreja e ele sai escandalizado com as coisas que a pastora fala. Ela falou um absurdo, essa é outra já, falou de uma vez um absurdo tão grande que ela disse que Deus ia descer, ia lamber o rego. Lá no versículo do profeta Elias, né? Que Deus não mandou Elias botar água ao redor do rego? Foi. Aí Deus falou para Elias, né? Bota água ao redor do sacrifício. Aí o fogo desceu e lambeu o rego. Está escrito na Bíblia assim. Aí ela falou assim, meus irmãos, o fogo vai descer hoje, vai lamber o seu rego. Foi, o fogo vai descer e vai lamber o seu rego. Olha que situação. Vocês estão entendendo ao que eu estou falando aqui? Então veja o que a irmã falou. A outra disse, Deus está me dando uma revelação aqui. Essa aí já é a outra. Deus está me dando uma revelação aqui. Tem gente que está assistindo filme pornográfico. E a tela se abriu na minha frente e eu estou vendo a cena. Olha que situação, a pessoa pregando, falando uma coisa dessa. Tem cabimento, gente? Então é isso que eu estou falando para vocês. Quando a gente assume a responsabilidade, por exemplo, se eu estiver numa sexta-feira aqui, e eu perceber que naquele dia não fluiu, eu vou descer para o joelho. Eu vou dizer, Senhor, me mostra o que está acontecendo, né? O que eu estou fazendo, onde é que eu posso conduzir. Eu vou buscar a voz do Espírito Santo, eu não vou ficar culpando vocês, não. Eu vou me responsabilizar e buscar a mudança que precisa ser feita. Amém? Fica o conselho aí para pregadores, para oradores, para levitas, bateristas, cantores. Não se vitimiza, busca a diferença. A irmã quer falar. É um testemunho, nem vai durar nem 3 minutos. Amém. Eu vim em uma sexta-feira, né? E o Senhor foi usado para me dar uma profecia. E naquela sexta o Senhor falou que Deus iria abrir uma porta para mim.
E, para a honra e glória do Senhor, hoje eu vim aqui Amém. mostrar. O senhor falou de concurso, de preparação. Desde 2017 eu estudo para concurso. Eu fiz um em 2020 e depois que eu vim aqui, que eu recebi, né, do Senhor a palavra, amanhã eu entro em exercício como... Glória a Deus. Aplauda Jesus aí, irmãos. Olha que maravilha. Quem pode dar glória a Deus pela vitória da irmã? E a gente vai pegar esse testemunho da senhora quando acabar o culto aqui. O missionário Gisel vai pegar. Eu venho Viu? andar assim. Esse testemunho da senhora que a gente está aqui colhendo. Olha aí. Que bênção. Deus é fiel. Deus abençoe a senhora, minha irmã, viu? Que o Senhor te dê um bom período de paz e tranquilidade, que aquilo que Ele te deu ninguém toma. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a senhora. Está escrito, está escrito. Olha aí, que está escrito, está escrito. Glória a Deus. Então assim, pessoal, por que eu estou falando isso aqui? Eu estava conversando com o André na estante aqui, mas missionário de Israel, que os ensaios, por exemplo, e o treinamento, por exemplo, se uma pessoa está ensaiando aqui e não está cantando bem, eles têm que falar entre eles, né? Dizer, ó, você não cantou bem. Aí a pessoa às vezes não fala para não machucar. Ah, eu não vou falar para não machucar, que fulano fica zangado comigo. Tá certo isso? Então eu quero aqui que Deus use pessoas assim como Deus me usa ou até mais. Mas para que isso venha acontecer, eu tenho que jogar aberto com vocês, sim ou não? Eu não posso ficar passando a mão pela cabeça dizendo assim, ah, eu não vou falar para não chatear o irmão, eu não vou falar para não magoar o irmão. Então eu tenho que falar mesmo, porque eu quero que vocês sejam usados por Deus tremendamente aqui nesse lugar também. Porque Deus não chamou só a mim para ser usado, como Deus me usou para falar com a irmã e destravou. Deus chamou também vocês. Mas para que esse ministério também venha exercer e se desenvolver na vida de vocês, como discipulador, eu tenho que falar abertamente com vocês. E aquilo que não está bom, eu tenho que falar, sim ou não? Porque se eu me omitir e não falar para vocês, vocês nunca vão evoluir. É verdade ou não é? O professor está lá ensinando o aluno. E o aluno não está fazendo corretamente. Aí o professor diz assim, ah, eu não vou falar não para o meu aluno não ficar chateado comigo. Esse aluno vai crescer? Esse aluno vai evoluir? Não vai evoluir, mas se o professor falar para o aluno, ó, você não está fazendo corretamente, você está agindo errado, bora por aqui, faz dessa maneira, então é sinal que o professor quer o seu bem. Se eu falei tudo isso para você essa manhã, porque eu quero o seu bem, quero sua evolução, quero que você cresça, que você prospere, quero que você seja abençoado. E o que é que tu quer falar, varão? Fala aí. Eu aprendi uma coisa, que existe pessoas com dom e Sim. pessoas que estudam. E tipo assim, pessoas que têm dom, a pessoa tem que se aperfeiçoar cada vez mais e mais. E as pessoas que não têm, que quer aprender, a pessoa tem que ir buscar. Eu mesmo, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito estudiosa. Deus ele me capacita cada vez mais para procurar aprender as coisas. E tipo, como eu falei com o senhor há pouco tempo atrás, tem coisas que eu estou aprendendo que, assim, eu fico até abismado de pensar. Tem coisas dentro de casa que eu estou falando que são diferentes. Tem coisas que... palavras difíceis. Palavras muito difíceis também para falar também. Tem coisas que se referem a Deus que eu estou aprendendo assim que eu imaginei que eu não aprenderia, mas eu me abri para poder aprender com a missionária, com o missionário, com o bispo mesmo. Então são coisas assim que a pessoa tem que se abrir para aprender. Se a pessoa não sabe, a pessoa se abre para poder estar aprendendo. A pessoa está procurando. Porque a gente, vamos dizer assim, uma vez me falaram isso, que a gente nasceu leigo, mas a gente não vai morrer leigo. Que a gente não nasceu sabendo, mas que a gente tem que procurar cada dia mais aprender uma coisa nova, para poder estar passando. Com certeza. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por essa manhã. Já dizia o escritor John Maxwell, talento não é tudo. Não é verdade? Existem pessoas que nascem com talento. Isso é notório, sim ou não? Mas você sabia, tem um pastor Val, o filho dele joga futebol profissional. E ele estava conversando comigo esses dias, que ele está no meio, né? Assessorando o filho dele. Ele disse que tem muitos meninos que jogam, que chega a superar o talento de Neymar, de Cristiano Ronaldo, no Brasil. Vocês sabiam disso? Mas que são esquecidos e abandonados, porque não tem uma oportunidade. E eu ouvi isso de uma pessoa que está no meio, está ali, né, assessorando, empresariando. Então é isso, como o irmão disse, talento não é tudo. Às vezes, aquele que confia em Deus e se prepara, supera aqueles que têm talento. Sim ou não?
Eu conheço pessoas que cantam muito bem, mas não conseguem deslanchar. É verdade ou não é? Tem talento, mas falta alguma coisa. Conheço pessoas que pregam muito bem, mas não conseguem deslanchar. Tem talento, mas falta alguma coisa. Talvez você não tenha talento, mas você tem em primeiro lugar Deus na sua vida. E em segundo, você tem a vontade de crescer. Então Deus vai te levar a lugares grandes. Alguém acredita? Dá glória a Deus aqui essa noite. Então não fique olhando quem tem talento. Olhe primeiro para Deus e depois para você. E você vai conseguir em nome de Jesus. Porque o talento não é tudo. Já diz o ditado, que o esforço, ele supera o talento. Seja esforçado. Por isso que Deus falou para Josué, seja esforçado. Por exemplo, Moisés tinha talento. Tinha ou não tinha? Tinha. Porque Moisés já nasceu, irmão, debaixo de uma promessa. Moisés foi o filho da promessa. Como Jesus. Já nasceu ali, nascido das águas, tirado das águas, foi parar na casa de Faraó. Então já nasceu uma pessoa com talentos. Mas aí eu pergunto para você, Josué. Qual o talento que Josué tinha? Só tinha dois, sabe o quê? Esforço e coragem. E eu me dirijo para você essa manhã que talvez não tenha talento. Mas você tem muito esforço. E você tem muita coragem. E nesse esforço e nessa coragem você vai conseguir vencer. Diga glória a Deus. O irmão ali quer falar, para a gente encerrar essa manhã. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu quero tirar uma dúvida aqui, bispo. O maçom e o ateu é a mesma coisa? Só essa dúvida só. Não é a mesma coisa. O ateu não acredita. E o maçom, ele tem mais fé do que muitos crentes. Eu queria tirar essa dúvida, tá aqui sentado, vou tirar a dúvida. A maçonaria é algo muito profundo. Entendeu? E muito... Eu tive conversando com um maçom tem mais ou menos um mês atrás. E é impressionante a irmandade que eles têm, a fé que eles têm, o comprometimento que eles têm, a ética, a moral, o respeito que eles têm. Só para você saber, se um maçom tiver com um carro quebrado na estrada, tem uma forma dele colocar lá tipo uma bandeira, alguma coisa, que ele coloca lá alguma coisa e passa um maçom na mesma hora ele para. Um exemplo, se tiver um maçom precisando de um socorro em qualquer lugar, e tiver outro maçom ali, ele vai auxiliar ele. Aí eu pergunto para você, isso acontece no meio do povo de Deus? Cá para nós, que só tem a gente aqui. Às vezes é o contrário, né? A pessoa está lá precisando de uma ajuda. E pede assim, me ajuda. E o outro pega aquilo que você precisava de ajuda e sai espalhando por aí. Às vezes a pessoa está fraco, né? Pensando assim, rapaz, eu estou fraco espiritualmente, me ajuda em oração. Aí a pessoa chega numa reunião de um bocado de irmão e fala assim, fulano, eu quero comunicar aqui para a gente orar por fulano de tal. Porque ele disse que está fraco espiritualmente, ó. Aí aquela mentira que é para pedir ajuda, mentira, é para propagar a fraqueza espiritual do irmão. Então, em vez de um ajudar o outro, para humilhar, é verdade, irmão Márcio. E aí os maçons, você vê, né? Nós adoramos ao cordeiro. Eles adoram o bode. Então já por aí já tem uma conotação aí que você pode entender, né? Alguma coisa. Não vou entrar nisso aqui, fica isso para depois. E a gente não vai transmitir ao vivo, né? E aqui tem que ser algo muito oculto. Amém? Você que trouxe o dízimo, a oferta, pode vir até o altar quando terminar o culto e devolver o seu melhor ao Senhor. E nós vamos orar. À noite nós temos culto da família, 18h30. Esteja presente aqui conosco, adorando e exaltando o nome do Senhor. Pai, graças eu te dou por essa manhã poderosíssima em tua presença. Senhor, continue a falar com os teus filhos, derramando a tua glória, a tua graça, o teu Espírito. A ti nós tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E quem crê na bênção, diga amém. Diante do que foi dito aqui essa manhã para você, faz sentido? Faz ou não faz? Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo, seja com todos os irmãos, agora e para todo sempre. Deus abençoe vocês.